Isso para a gente mostrar como a gastronomia pode acontecer de forma diversa. Ela não é só a gastronomia do lugar climatizado, esteticamente padrão. Ela acontece de várias formas. Oi, gente! Vamos lá para mais uma visita gastronômica? A gente continua a série Na Ponta da Língua, onde conhecemos pessoas que fizeram da cozinha o seu lugar de arte. A nossa chefe de hoje é a pernambucana Ju Andrade. Natural de Salgueiro, ela já morou em várias cidades do estado e também na região norte do país, trazendo muitas referências para a sua culinária. Vamos lá conversar com ela? Olá! Licença! Oi, Ju, tudo bem? Tudo jóia. Olha, eu sei que você começou a se experimentar na cozinha muito novinha. Eu queria que você contasse com quantos anos foi e o que é que você gostava de fazer. Eu comecei muito novinha mesmo. Eu tinha uns 7 anos. Comecei fazendo bolo. Eu fazia bolo e os meus irmãos, Sérgio e Henrique, foram as minhas primeiras cobaias. Eu comecei porque cozinhar muito nova porque meu pai era funcionário do Banco do Brasil e a gente se mudava, quase todo ano a gente se mudava de cidade. E aí eu não fazia vínculos, assim, não tinha muitas amizades e tal. Então a cozinha era um refúgio para mim, que era como se fosse um lugar de segurança mesmo. E teve alguma situação que te marcou, assim, naquela época que você lembra até hoje? Lembro, tem uma situação, não é uma situação muito alegre, é até eu tenho até uns sentimentos contraditórios com relação a isso, porque era década de 80 e a gente morava em Euricuri e foi uma seca muito forte. Então, eu lembro que essa década de 80 assim, ficou muito marcado em mim e também na minha memória gastronômica, porque mesmo que você tivesse condições, era um período de escassez, então você podia ter dinheiro para comprar algumas coisas e você não conseguia comprar, você não tinha acesso. E isso fala muito hoje da cozinha que eu faço. É uma cozinha que sempre olha para a falta, que sempre olha para a escassez. E quem foi que te influenciou a começar a cozinhar? Foi alguma coisa da família ou que você viu fora? Eu comecei a cozinhar porque tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa chamada Aparecida, que cozinhava muito bem. E tinha também outra pessoa que cozinhava, que era a Dona Margarida. E uma matriarca preta, de uma família enorme, todas as filhas viraram cozinheiras também, e naquela época as pessoas achavam que isso era muito pouco, inclusive o discurso antigamente era assim: estude, minha filha, para você ser cozinheira. Mas já naquele tempo eu achava estranho, sabe, ouvir isso, porque eu dizia, por que é feio ser cozinheiro? Porque é pouco ser cozinheiro. Você falou que já morou em várias cidades, né, do estado, Já. Mas tem raízes aqui no sertão. Isso. E também passou por esse momento que é a estiagem, né, que a gente pensa que é um marco histórico. O que é que dessa culinária sertaneja você usa? Então, eu uso muito macaxeira, sou apaixonada por macaxeira. Macaxeira não pode faltar
na minha cozinha. Eu amo tamarindo, ubu, as frutas da caatinga, eu sou apaixonada por todas. E batata doce, sabe? E até técnicas mesmo, assim, de que eu aprendi desde criança com a avó que cozinhava na roça e tal. Muitas coisas que elas faziam que não está em nenhum manual de curso de gastronomia, mas que eu absorvi. E para além do ingrediente e da técnica, tem a filosofia, tem o que eu absorvi, do que eu entendi o que é cozinhar. Que isso para mim enfim, é o mais valioso de tudo. E sobre a tua passagem na região norte, porque é uma região de temperos tão fortes, né? Uma culinária tão diferente assim da nossa. Como é que isso mistura na tua cozinha? Eu levei um susto quando eu cheguei lá, porque lá chega a ser mais diferente do que você está em outros países. Tem países que você se sente mais em casa do que... E isso foi também na década de 90. Era bem diferente. Estava se começando um processo que se chama de mundialização do alimento, que com a globalização as pessoas começaram a poder consumir alimentos do mundo todo sem sair do seu lugar. E ir para o norte me ampliou esse olhar também, assim, da relação com o diferente. E aproveitando que a gente está falando de estranhamento, tem alguma coisa que você não gosta de comer, de cozinhar, algum alimento que você não se dá tão bem, e como é que você lida com isso na tua culinária? Tá. Eu tenho alguns alimentos que eu não prefiro não usar. Não tenho nada contra, porque cada pessoa escolhe o seu caminho que vai trilhar na gastronomia. Mas, por exemplo, eu não uso foie gras, eu não uso caviar, essas iguarias, vitela, essas iguarias assim, que causam algum sofrimento animal ou algum impacto no meio ambiente muito significativo, eu não gosto de usar. Hora ou outra você posta fotos nas redes sociais, né? Comprando seus alimentos em hortas, em feiras. Eu queria que você falasse um pouco como é que você escolhe esses produtos. Tá. Eu gosto muito das hortas comunitárias e eu tenho uma relação também muito afetiva com Feira Livre. Desde muito novinha também, todo sábado eu acordava muito cedo, tipo 5h30 da manhã, para ir para a feira com meu pai, fazer a feira. E quando acabava a feira, a gente comia em um daqueles quiosques, aquelas barraquinhas de feira, buchada, farinha, sarapatel. Então, eu tenho essa relação afetiva e íntima com as feiras. A gente precisa avançar aí nessa questão da agricultura orgânica e a gente, como cozinheiro, tem um papel muito importante nisso. Isso está dentro do conceito de slow food? Tá, sim. Explica um pouco pra gente também o que é essa ideia. Sim, o slow food é um movimento, né, que fala do alimento justo, limpo, né, e bom. E fala da democratização do alimento. Fala do fortalecimento das culturas locais. Ju, você é formada em turismo, né? Que eu acho uma área bem próxima da gastronomia, porque eu sempre sinto que quando a gente viaja para algum lugar, a gente quer comer alguma coisa, né? Que remeta àquele local. E eu queria saber se você já escolheu isso pensando nessa proximidade ou se foi uma outra paixão, um outro caminho que você quis criar. Foi porque era o caminho mais próximo que eu tinha da gastronomia, porque, sei lá, vou declarar a minha idade, há 22 anos atrás, você fala para o seu pai, para sua mãe que você estudou a vida inteira, que eles pagaram escola, curso disso, curso daquilo, e você quer ser cozinheira, é muito impactante, né? Então ninguém... E na realidade nem existiam cursos, nem era chique fazer gastronomia. E aí o que eu achei que chegava mais próximo era turismo. Por isso que eu fiz turismo. Formei em turismo, arranjei trabalho e, enfim, aí guardei um dinheiro, juntei um dinheiro. E aí do dia para a noite apareci e disse a todo mundo, vou sair do trabalho. Eu passei na seleção do Senac, vou ficar 1 ano sem trabalhar. E todo mundo,
como é? E aí eu entrei no Senac e fiz o... Eu não fiz o curso de gastronomia, eu fiz aquele curso de 1 ano de Senac, que você passa o dia todo no Senac, o de cozinheiro profissional. Eu fiz esse curso. E aí depois que eu fiz, fiquei com a formação de cozinheira, e eu fui fazendo outros cursos. Ju, então, qual foi a receita que você escolheu para ensinar pra gente? Então, a gente agora vai fazer um crepezinho de manjericão verde, recheado com cogumelos, servido em sopinha de morango, finalizado com queijo parmesão e amêndoas laminadas tostadas. E qual é o primeiro passo? A gente vai fazer a massa do crepe e depois a gente vai fazer a sopinha de morango. Agora a gente vai começar fazendo o crepe de manjericão, tá? Tá, aqui eu vou colocar o leite. Os ovos. Aí eu vou quebrar aqui fora para se tiver algum ovo estragado, porque aqui é muito quente, então aqui não rola você quebrar o ovo direto, não arrisque. Eu sempre pego ovo estragado. O ovo, aí a farinha de trigo. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. As pessoas perguntam assim, qual é o tempero que não pode faltar na sua comida? Pra mim é pimenta do reino. Tem que ter pimenta do reino. Sim. E o manjericão. Aí se você quiser que fique com um gostinho mais forte de manjericão, você coloca mais. Se você quiser que fique um pouquinho mais suave, você coloca menos. Você vai batendo e vendo a cor que a massa vai ficar. Quando assa, ela fica um pouco mais forte. Vou botar o resto da farinha de trigo. Vou provar o sal. Tá bom, sal. Eu separei 3 ovos e tinha botado 2, porque eu vou botando aos pouquinhos, porque depende muito do tamanho do ovo. Aí na receita diz, tantos ovos, e aí a pessoa diz, minha receita não deu certo, é porque depende também do tamanho do ovo. Pronto, vou deixar aqui reservar, porque ele faz uma espuminha. Quando você deixa ele um pouquinho, a espuma baixa, porque às vezes fica ruim de soltar da panela. Enquanto ele dá uma descansada, eu vou fazer a sopa de morango. Aí você pica o morango grosseiramente mesmo. E aqui a gente vai bater ele para fazer a sopa. Essa sopa de morango tanto pode ser servida fria quanto quente. Quando o dia tá mais quente, eu gosto de servir fria. Quando é um dia menos quente, aí eu sirvo ela quentinha. Ó, no liquidificador. Aí água. Aí a gente vai colocar também um pouquinho de açúcar. Deixa eu pegar aqui. Aqui o açúcar também vai depender do gosto. Se a pessoa quer que fique mais docinho ou se quer que fique com a acidez do morango
mais pronunciada. Aqui vai do gosto. Aqui a gente bate. Aqui a gente vai para a sopinha de morango. Eu sempre deixo a panela esquentar um pouco, porque tem gente que às vezes coloca já a gordura, a cebola, o alho quando vai cozinhar e depois é que liga o fogo. Eu deixo a panela dar uma esquentada para depois fazer isso. Porque é diferente quando dá o choque de temperatura, quando a cebola entra assim na gordura já quente. Um fiozinho de azeite. A cebola, ela não precisa ficar dourada, é só para ela suar. O que é suar? É quando fica transparentinha. Quando ela estiver transparente, olha o cheirinho. Aí agora a gente coloca o morango, que foi batido com a água e com o açúcar. E aqui a gente deixa reduzir um pouco. Também vai do gosto. Se você quer uma sopa mais fluida, você deixa menos tempo no fogo. Nessa panela eu vou fazer o crepe, mas o que é que eu vou fazer antes? Eu vou dar uma tostada nas amêndoas para liberar mais aroma e também para ficar o sabor do tostadinho. Ele vai quebrar um pouco a doçura da sopa de morango. Aí de novo a panela tem que estar pelo menos morninha. E aqui a gente vai tostar a nossa amêndoa. Eu sempre uso amêndoa, ou castanha de caju, ou macadâmia, porque eu acho que dá textura ao prato. Acho que o prato precisa ter. Ele precisa ter suculência e precisa ter crocância também. Eu não gosto daquele prato que fica só a papa, não. Acho que quando você come, ele tem o croque-croque. É isso que a gente fala, porque teve camadas de sabores. E essa brincadeira de texturas, ela faz você perceber essas camadas de sabores. Aí corta o cogumelo no sentido longitudinal. E assim. Fazendo tudo e prestando atenção ali. Aí quando a cebola suar, aí a gente vem com os cogumelos, ó. As pessoas perguntam, tu não usa tempero assim, sei lá, pimentão, tomate. Gente, eu evito usar muitos temperos na minha comida, porque eu gosto que cada alimento seja sentido com seu sabor natural. Eu não deixo cozinhar demais, eu gosto de sentir ainda um pouco da textura do cogumelo meio durinho. Porque na realidade ele não é duro, ele é macio, né? Quando você cozinha demais, aí de novo perde a coisa da textura. Pronto, aí agora o molho de soja. Agora a gente vai fazer o crepe, finalizar, né? Porque a gente já fez a massa. Aí botou um fiozinho de azeite, passa na frigideira toda. E aí agora dá uma mexida aqui na massa. E espalha. Pronto.
Às vezes, no primeiro crepe, ele dá uma grudadinha por causa da espuma que faz quando a gente bate no liquidificador. Não precisa se desesperar, que ele vai soltar, ó. Esse aqui já soltou. Então agora a gente vai montar. A gente já tem o crepe, já tem a sopa de morango, já tem as amêndoas e aqui a gente também já tem os cogumelos. Como eu disse, esse prato não é um prato servido necessariamente quente. Então bora lá montar. A gente vai botar o crepe. Pegar um pouco do cogumelo. Vamos fazer um dobradinho assim. Geralmente ele é servido como entrada. Fica uma delícia com um vinhozinho branco, um vinhozinho rosé. Aí aqui dobramos, reserva. Aí aqui a gente vai colocar a sopinha. A gente coloca a sopinha de morango. Vamos colocar ele aqui na sopinha. As amêndoas. Vou colocar mais um pouco de pimenta do reino. Eu disse a vocês que eu não economizo na pimenta do reino, né? E o parmesão, que também tem uma acidez. Vou dar uma finalizada com azeite. Deixa eu botar umas mais tostadinhas para ficar bem bonita. E tá pronto o nosso prato. E agora a gente chegou no melhor lugar, na mesa, hora de experimentar o prato. Mas, Ju, antes da gente comer, eu queria só te fazer uma pergunta, que é em relação à comida afetiva, que é como você denomina aí o seu trabalho. E queria que você explicasse pra gente esse lado e quais as sensações quando você entrega um prato você pretende criar. Tá. A comida afetiva é uma comida que te traz lembranças, recordações. Ela é feita com ingredientes não industrializados, ingredientes o mais naturais possíveis. Aí entra aquela questão também de respeito à terra, às comunidades produtoras, ao comércio local. Ela é feita com ingredientes locais. Então, a comida afetiva é para além daquela comida que te provoca recordações, que te faz lembrar a casa de vó, de tia, infância. Ela é também uma cozinha que tenta trazer uma consciência de um novo jeito, um novo olhar sobre a comida, sobre quem come e o mundo onde tudo isso está contextualizado. Tá ótimo, então vamos experimentar? Vamos. Uau. Essa sopa de morango é a minha frustração recontada. Agora também vou começar. Nossa, é muito bom.
Ju, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de ter cozinhado para vocês, de ter podido falar um pouco da minha história, das coisas que eu acredito. E obrigada. Eu que agradeço. E para você também, obrigado. Eu vou ficar aqui me deliciando com o prato de Ju. Lembrando que a receita vai ficar disponível no portal culturama.com. Até o próximo programa.